Olá, eu sou Ana Prestes e esses são os destaques internacionais que eu trago aqui para o nosso programa no Molotov Podcast, todas as sextas-feiras, com um resumo da semana das notas internacionais, que saem também por escrito, lá no Opera Mundi, no blog do Cafezinho, no Portal Vermelho, na revista Fórum também, em vários portais também no meu Facebook, no meu Instagram, vocês podem acompanhar. Essa semana é uma semana de muito destaque para a questão da Palestina, né? Hoje, enquanto eu gravo aqui o podcast, nós estamos lembrando e comemorando o Dia de Jerusalém, o Dia de Al-Quds. Lembrar que foram os iranianos que propuseram esse dia, já há algumas décadas que ele é comemorado no dia 22 de maio, e é um dia de lembrar da luta do povo palestino pela libertação da Palestina. E esse ano há um significado ainda maior para essa data, visto que novamente cresce a ofensiva israelense sobre a Palestina, sobre o território palestino, agora reforçada, essa ofensiva pelo plano do século apresentado por Trump, mas rejeitado por mais de 90% dos palestinos, pela União Africana, pela União dos Países Árabes, por vários, inclusive pelos europeus, há falas bastante duras de representantes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu. E essa semana, antes de culminar aí com o Dia de Jerusalém, o Mohamed Abbas, o chefe da Autoridade Nacional Palestina, disse que estão inválidos, denunciou os acordos feitos até aqui com os Estados Unidos e com Israel, fez assim uma espécie de zerada no jogo. Então essa é uma semana muito importante para o povo palestino. Um outro destaque da cena internacional dessa semana, o comportamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai ficando cada vez mais agressivo, tanto com organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, e com a própria China. Quem for lá, der uma espiadinha no Twitter do Donald Trump dessa semana, vai ver ele chamando autoridades chinesas de loucos, de estúpidos, dizendo que a matança global do coronavírus foi causada única e exclusivamente pela incompetência chinesa. Ele também enviou uma carta essa semana diretamente ao diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, e disse que foram os erros da organização, erros repetidos da organização e as respostas tomadas diante da pandemia que provocaram todo esse caos que hoje vivem alguns países, mas principalmente o país dele. Então, essa forma agressiva demonstra um Trump acuado, um Trump que se aproxima de um processo eleitoral e que pode lhe ceifar a possibilidade de repetir um mandato. Uma notícia importante também dessa semana vem da Europa, com a apresentação de um plano pela Merkel e pelo Macron de criação de um fundo de reconstrução da Europa pós-pandemia do novo coronavírus de €500 bilhão no âmbito do marco financeiro plurianual 2021 a 2027 da União Europeia. Na verdade, outras propostas ainda vão chegar até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio, em que vai ser preparado um plano inspirado em todos esses planos que estão sendo apresentados. Mas chama atenção nesse plano é que ele não é um plano de empréstimos, mas ele é de doação de valores, principalmente para os países mais atingidos pela pandemia. Isso é interessante porque nós acompanhamos um embate entre os países do norte, como a Holanda, e países do sul, como a Itália, a própria Espanha, que foram muito atingidos pelo coronavírus, em que os países do norte, primando por uma austeridade ao extremo, e chamando inclusive de irresponsáveis os países do sul, e os países do sul clamando por ajuda, porque estão em situação de calamidade, não só em saúde, mas toda a economia devastada pela crise do coronavírus. Então, sobre isso, a Angela Merkel disse que o objetivo
é que a Europa saia dessa crise mais coesa e solidária. Isso mostra uma certa inflexão da parte dela, que vinha se colocando ao lado dos países do norte e nesse debate. Então vamos aguardar aí na próxima sexta-feira, dia 29, se vai vingar, né, esse plano apresentado pela Merkel e pelo Macron. O Macron que desde o começo tentou fazer esse meio de campo, se posicionando mais junto aos países do sul, né, a Espanha, Portugal, Europa, se colocando nesse lugar. Então vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado. Lembrando que isso não anula o outro meio trilhão de euros que já foi aprovado, mas na forma de empréstimos, né? Então são empréstimos que serão tomados e mais para frente deverão ser reembolsados à União Europeia pelos países que dele se beneficiarem. Esta semana nós tivemos também o retorno de vários protestos no Chile, principalmente na capital Santiago, ao sul de Santiago, na municipalidade de El Bosque. Houve enfrentamento entre os manifestantes e a polícia, mas assim bastante violentos, com muitas pessoas presas, né? Os protestos eles estão se dando principalmente pela falta de alimentos e de trabalho diante da pandemia, um processo muito semelhante ao que também ocorre no Brasil e outros países, principalmente da América Latina. E nós lembramos sempre que o Chile, antes da pandemia, estava vivendo uma revolta social importante, né? Chegou a popularidade do Sebastián Pinheiro, o presidente, a baixar para 6 pontos percentuais. Eles iam realizar um referendo pela nova Constituição agora em abril, mês de abril passado, não foi feito por conta da pandemia. Então, bastante tensa a situação no Chile, durante as noites e as madrugadas, nas regiões mais periféricas da grande Santiago, muitos focos de manifestantes, de manifestações, sofrendo brutal violência por parte da polícia, dos chamados carabineiros, como ali se chama essa polícia do governo que reprime os manifestantes. E para terminar, eu quero fazer um convite para todos e todas que nos ouvem por aqui. Hoje nós fizemos um diálogo sobre a situação na Bolívia. A Bolívia, há 6 meses, sofreu um golpe de Estado. Ontem, 21 de maio, houve mais um avanço do golpe dentro do golpe, uma movimentação perigosíssima de militares que foram até a Assembleia Plurinacional, que é o Congresso Nacional da Bolívia, ameaçando os congressistas. Há uma possibilidade de fechamento do parlamento. E nós conversamos sobre tudo isso hoje na TV Vermelho, está lá no Facebook do Portal Vermelho, está no YouTube da TV Vermelho, com um ex-senador da Bolívia, o Adolfo Mendonça. Ele foi senador pelo MAS, é um dirigente do MAS, é também sociólogo. E quem tiver a oportunidade de dar uma olhada nesse bate-papo, que é um bate-papo, na verdade, da coluna De Olho no Mundo, do Portal Vermelho, que eu faço lá no Portal Vermelho, vai poder conhecer um pouquinho da história de como anda outra situação bastante tensa na América Latina, que é a da Bolívia. Então, bom final de semana para todos. Ficamos sempre em contato por aqui no Molotov Podcast ou nas notas internacionais ao longo da semana. Grande abraço!